Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, estou no estúdio da Info, ao lado de Cauã Taborda. E aí pessoal, tudo bem? E Fabiano Cândido. Olá, tudo bem? Tudo bom? Jogando Angry Birds Space. e cuidando do som, Carlos Eduardo Silva, o Cadu. Olá, boa tarde. Além do formato áudio e do vídeo que você encontra no nosso canal no Dailymotion, este podcast também é transmitido ao vivo, em tempo real, por um Hangout, cujo link está publicado nas redes da Info. No Facebook e no Google Plus da Info. Quem não segue, por favor, siga-nos. Seja nosso fã. Facebook.com/Revista Info. A Aline agradece. O salário dela é diretamente proporcional ao número de fãs que a gente tem no Facebook. Para cada fã, R$1. A gente está com 100 mil fãs, então 100 mil reais. 100 mil reais. Se a gente perde fãs, ela perde salário. Ela vem xingando todo mundo. E aí não tem bônus. Então, por favor, ajudem a Aline a ter um salário maior. Meus amigos, seguinte, eu anotei aqui, como faço sempre, 3 notícias principais para o nosso menu. Eu vou começar pela mais fanfarrã delas. Todo mundo viu a pegadinha do elevador. Eu acho que é o novo Gangnam Style. Agora chegou a vez do Brasil, né? O Brasil vai sediar a Copa, vai sediar a Olimpíada. Também agora vai ter um viral internacional. Seu Silvio mostrando nosso conteúdo de qualidade para todo mundo, né? É muito bom. Todo mundo se assusta. Acho que o SBT tem mais audiência que o SBT. Exato. Né? Não, Se o Silvio Santos vendesse, conseguisse monetizar o YouTube. Explodiu e saiu do Brasil da América do Sul, né? O Mashable fez uma nota, então o pessoal lá de fora também tá vendo os jornais ingleses, assim, eu vi Gawker, Daily Telegraph. Jornais australianos e americanos também. Rodou o mundo. Agora, é o primeiro viral, assim, internacional do Brasil? Eu acho que sim, né? Tirando a Nana Gouveia, desastre. Teve mas é que não era exatamente um vídeo, né? Embora ela tenha feito um vídeo depois, né? Não, olha, o Brasil tá, né? O Brasil tá bem, né? First class, assim, né? Exato. Pouco tempo, Nana Gouveia, agora pegadinha do elevador. E alta tecnologia lá na pegadinha, né? A menina sai ali, uma portinha malandra ali, com as luzes piscando, tudo sincronizado, e fez sucesso. Mas se não foi combinado, como não morreu alguém, né? Porque eu assustava a primeira vez, a segunda eu tentaria bater na menina, lógico. Só do elevador parar, né? Mas quer dizer, é impressionante isso. Assim, é um tipo de brincadeira que não depende de você compreender o diálogo ali, né? A cena explica tudo. Se existe alguém que nos últimos dias estava em Marte, então voltou de Marte, está ouvindo o podcast agora, a pegadinha do elevador é uma brincadeira do programa Topa Tudo por Dinheiro, do Silvio Santos, em que eles pegam um elevador, o sujeito entra ali para fazer uma entrevista de emprego, o elevador simula que quebrou, que parou de funcionar, e entra uma menina, luz, fica escuro, entra uma menina... Parece menina segurando uma bonequinha com uma maquiagem de fantasmas e começa a gritar no elevador. E as pessoas ficam aterrorizadas, né? E quando a luz pisca de novo, ela some, né? Então pra pessoa ficar totalmente perdida. Sensacional a pegadinha. E tem fôlego, acho que ainda vai assim um bom tempo. Ela vai ganhar novos mercados. Assim. Vai. Daqui a pouco volta, alguém põe no Facebook de novo, fica igual... Eu não vi ainda mashups, funks e... Pra nossa alegria. E edições, assim, da pegadinha do elevador, né? Que é o que tradicionalmente acontece. Né? Mas o interessante é que essa pegadinha ressuscitou pegadinhas antigas, inclusive da década de 90, como o de um táxi que vai ao lado de um cemitério com uma caveira dirigida por controle remoto. Essa pegadinha high-tech, ela já previu os carros robôs, né? E uma da motocicleta também, que é uma caveira. Cara, como é que uma caveira dirige uma moto, né? Tem umas rodinhas. E aí acho que tem um controle remoto que acelera e freia. E tem a palavra aquela também do taxista. Que ele dá o tiro no... Perdemos o Fabiano para a própria memória agora. Vai ficar rindo pelo resto do podcast. Para de estrubichar. Ainda está estribuchando. Vou dar um tiro nele.
Essa é uma pegadinha. Quem não entendeu nada aqui, vocês provavelmente não entenderam nada, tem uma pegadinha num táxi, que o táxi é parado por um comando, e o taxista supostamente mata o policial e sai correndo. É Pra disso que o aterrorizar o Fabiano passageiro. tá rindo. Pra aterrorizar o passageiro. Deixa eu falar. Eu sei que assim, o fenômeno do pegadinha do elevador, eu fui pra casa e, pô, que legal a pegadinha. Peguei o meu tablet e comecei a ver uma pegadinha atrás da outra, assim, no YouTube. Eu fui dormir às 3 da manhã por causa disso, assim. Fui mais uma vítima do elevador. Levanta uma discussão nossa, né? O que a gente fazia antes da internet, né? Pois Como é. a gente dava risada. Silvio Santos, programa Silvio Santos, né? 2.0 agora. Bom, vamos aqui um assunto menos divertido, mas assim, muito interessante para o consumidor. Quem faz ligação de celular para celular sabe que, em função dos problemas da rede móvel, muitas vezes a ligação cai e é interrompida. Você não terminou de discutir o assunto, você liga de novo para terminar a conversa. Quando você refaz uma ligação, a tarifa é mais alta, porque conta com uma nova chamada. Então vamos supor assim, 3 ligações de 1 minuto é mais caro do que uma ligação de 3 minutos. A Anatel decidiu essa semana, e vai implementar essa medida nas próximas semanas, que as operadoras não podem cobrar, como chamadas distintas, ligações feitas entre mesmos números num espaço curto de tempo, acho que até 70 segundos entre um e outro. Isso fará com que o preço das ligações caia, e vale só de celular para celular. Em parte essa medida foi tomada por conta do problema com a TIM. Lembra que a TIM tinha o plano Infinity, que as pessoas faziam uma ligação por 50 ou 25 centavos, não sei o valor agora. E eram Ele derrubadas pagava depois por de um certo ligação, ligação. mas não por tempo. Exatamente. Podia falar 2 horas. Aí houve uma suspeita, isso está sendo apurado ainda, que a TIM derrubaria essas ligações de propósito. Não foi nada aprovado ainda. A TIM fez uma auditoria, é claro que parece uma coisa meio comprometida, porque foi a própria Tele que fez, em que ela jura por A mais B que nunca fez isso. Eu não sou advogado das operadoras. Eu acho que as operadoras estão em dívida com a sociedade. Assim. Os serviços são caros e são ruins, não são bons. Mas eu, honestamente, eu acho que a TIM não ficava derrubando de propósito. Eu acho que caía porque a telefonia... Porque a rede é horrível Porque mesmo. a rede é ruim e caía de todo mundo. O meu plano não é o Infinity, meu plano é um outro aí que eu esqueci o nome. Não, mas a Eu não sei grande os planos da questão... Talvez eu me lembre daqui a pouco. Mas enfim, cai do meu jeito. Sim, a grande questão é que faltava a infraestrutura da TIM na época. Pode cair, tudo bem. Ela não investe em antena, mas ganha com as quedas. Não estou falando que a empresa tenha feito isso, não estou acusando ninguém. Estou dizendo que, na época, isso foi discutido pela imprensa, a própria Anatel, vazou um documento também que meio Mas assim, é mais uma medida, vamos dizer assim, civilizadora da Anatel, né? Sim, que nesse ano trabalhou bastante, a gente não pode... Deu a louca na Anatel, ela começou a baixar a norma finalmente, e fazer um trabalho ver se que essa medida, tudo bem, ela é ótima, mas vamos ver se a Anatel vai conseguir aferir de fato, né, se essa medida foi implementada, porque o sistema de cobrança hoje é uma confusão, a gente até comentou num outro podcast. Mas é o próprio consumidor, se tinha registrado ali separado, ele vê na conta. né? Que muitas contas não têm a informação e detalhe do que a pessoa utilizou. Esse é um grande problema, tem um monte de reclamação no Procon contra as operadoras por essas contas simplificadas, que é mais difícil você ter acesso à sua conta completa, né? Para você saber em detalhe quanto saiu o valor de cada ligação que você fez. Bilhetagem E até tem um problema com o sistema, porque a Anatel suspeita, inclusive, a gente até comentou isso em outro podcast, que o sistema de verificação e validação das operadoras é falho. Sim. Que elas cobram um preço indevido pelos minutos, porque eles não têm como aferir se o que está fazendo de ligação está certo. Exato. O sistema de bilhetagem de uma operadora O que é um sistema de bilhetagem? Por exemplo, quando você faz uma ligação, um sistema lá tem que saber que o Felipe ligou para alguém, ligou para o número X, ficou tanto tempo, e vamos supor, se você ficou 1 minuto em determinado horário, é uma regra, 1 minuto em determinado... Se estava ou não em roaming, tem um monte de variável que essa coisa tem que calcular. Então isso é feito por sistemas, esses sistemas são sistemas pesados que às vezes eles falham. É um legado, porque, não digo nas operadoras celulares, mas antigamente nas empresas de telefonia, isso era muito complexo. Quando você evoluía o sistema, adotar novas regras, colocar novas regras no mercado, no próprio sistema, não era muito fácil. Até hoje isso é um desafio para as operadoras. Mas voltando ao tema, assim,
A Anatel mostra mais uma vez que, enfim, está trabalhando para os consumidores desses serviços. Até pouco tempo, isso já reclamei aqui mais de uma vez, a Anatel era muito complacente com as operadoras. Não havia nenhuma Parece que ela estava ação. ali encostada para fazer homologação e só, né? A gente não Exatamente. viu o nome da Anatel para mais nada. Parece que ela resolveu botar resolveu as fazer mangas o de papel fora dela. agora. Né? Falar em homologação, a Anatel homologou 2 equipamentos aí muito desejados pelo consumidor. O novo 4ª geração do iPad e o iPad mini. Será que eles estreiam até o Natal no Brasil? Eu acho que chega Olha, junto. a aposta nossa era que chegasse tudo pro Natal, porque é um volume muito grande de vendas aqui no Até Brasil. o de iPhone eletrônicos, 5? né? Então é capaz que tudo chegue junto, ou algum deles seja reservado para a inauguração da Apple Store no Rio de Janeiro, né? Pode ser também que algum desses 3 aparelhos A inauguração seja da Apple Store no reservado Janeiro pra tá pro ano junto que vem. Tá pro ano que vem. Eu junto acredito. com a Mas loja. será que eles estreiam rapidinho, assim, tipo fevereiro? Costuma ser meio rápido, né, a construção. Se uma eles já loja, têm, né? eles já Se devem eles- estar negociando o local faz é tempo. verdade. Mas é muito longo, sei lá, o produto, acho que por mais quente é o iPhone 5. Até porque É longe para o iPhone 5 no Eu Brasil. acho que seria mais correto e coerente com o calendário lançar o iPhone 5 agora e o iPad mini, ou talvez o iPad Mas só a chegaria geração por osmose, por depois. exemplo, uma evolução. Por osmose. Eu acredito que, na verdade, a Então, fala. Apple deve soltar antes até para poder aproveitar as vendas de Natal. Talvez não solte se porque- tiver um problema de estoque, de fabricação, de privilegiar mercados. Até pelo consomem levantamento mais. que a gente publicou hoje no site, a porcentagem de iPhones no mercado nacional é muito pequena, né? 0,4%. Então eles É têm que nesse cálculo tem todos os... combater isso, Celular. né? As Entram dezenas de feature milhares de phones, feature os phones. milhões de Androids de baixo custo, tem... Mas mesmo assim, se eles lançam um novo iPhone, os outros anteriores ficam com preços mais competitivos, né? Fazendo uma conta grosseira aqui, quantos celulares existem no Brasil? Tipo, 200 milhões. Digamos que tem pessoas que têm mais de um aparelho. Digamos Então 1% seria 2 milhões. 2 milhões. Seria Meio 1 por milhão, cento seria 1 milhão. milhão. É muito... É uma muito, conta grosseira, claro. é muito iPhone, né? É bastante iPhone. Mas comparado com o mercado americano, obviamente. É pouco, claro. Mas aí Mercado também... europeu. Mas é um mercado estratégico, não deixa de ser, né? Eles com certeza vão aproveitar alguma Mas coisa assim, agora pro existe Natal. um desabastecimento de iPhone 5 nos vários mercados em que ele foi lançado. Inclusive nos Estados Unidos, né? Sobretudo nos Estados Unidos. O que, de certa forma, dificulta a estreia dele em outros mercados, né? Se bem que nós temos uma fábrica de iPhones aqui no Brasil, né? O Lá em problema é Jundiaí. que não é direcionado para o mercado local, né? A boa parte da produção é despejada para os outros países Eu mesmo. não vi né? ainda nenhum iPhone fabricado aqui. Dizem que Mas existem tem, não? iPhones 4 fabricados É. aqui no Brasil. Não Eu vi nunca nenhum. peguei nenhum made in Jundiaí ainda. O Gustavo Poloni, que trabalhava aqui com a gente, Tinha. teve o iPhone dele roubado num show de música que ele foi. Ele comprou um novo na loja, já faz tempo, alguns meses. E não tá made in Jundiaí, tá escrito indústria brasileira. E tem bastante, assim, não são poucos, não. 3. Eu me lembro quando eu fui conhecer a fábrica da Foxconn Jundiaí por fora, assim. Você fez Porque uma não- aventura, né? Aqui no Brasil. O né? Felipe foi lá tentar pular o muro. E só dei um rolezinho por fora, porque é muito restritivo ali. Mas eu conversei com alguns funcionários, tal, e a capacidade de produção é bastante razoável e tal. Já estava em aceleração. No finalzinho do ano passado, já tinha quase 3 mil operários, já montadores, trabalhando. É claro que, o que o Calma falou, você pode produzir aqui e mandar para os principais mercados, né, e não vender localmente. Claro, você pode exportar para a Argentina, enfim, para outros países. Exportar para os países do Mercosul é ótimo, porque você se beneficia da isenção de impostos, né? Porque um produto que sai do Brasil para a Argentina recolhe um imposto muito mais baixo do que um produto que chega da China, dos Estados Unidos, na Argentina. Sim, claro. Porque Brasil e Argentina são mercado comum, etc e tal. Provavelmente deve ser isso que esteja acontecendo e, enfim, a gente não tem os números, porque esses números não são divulgados. Muito bem. Terceira e última notícia deste podcast: a Apple lançou uma nova versão do iTunes, o iTunes 11. Fabiano, o iTunes 11, deixa eu
arrastar a música direto pro meu celular? Olha, a gente tá testando todas as features, mas acho que não. Isso foi uma provocação, porque o iTunes ele evolui, mas a coisa mais básica que o usuário quer, que todo outro usuário pode, do Android, do Windows Phone, é arrastar a musiquinha ali pro celular, não pode. Ele foi liberado. Tem que sincronizar. Fazer aquele, colocar, exportar, quer dizer, importar a biblioteca, essas coisas. Bem, o aplicativo foi lançado há 2 horas, hoje no dia 29, 16 horas, por aí o link de download foi liberado. Instalamos o programa, já fizemos alguns testes. Ele é mais rápido do que a versão 10.7, que era anterior. Isso já é um avanço, porque muita gente reclama que o iTunes ele é muito lerdo, e realmente é muito lerdo. Ele usa uma memória absurda do computador. Quem tem um computador mais velhinho não tem um iPhone tem sérios problemas para usar o aplicativo, até sincronizar suas músicas. Isso foi talvez inicialmente a melhor notícia do programa, mas ele também ganhou uma integração um pouco maior com o iCloud da Apple. E, enfim, a gente precisa testar como está funcionando isso daí, mas as músicas agora poderão ficar na nuvem e no computador. Já existia, mas isso foi melhorado. A gente precisa ver como isso está funcionando agora. A gente vai soltar um review. Na prática as mudanças são internas, né? O visual continua o mesmo, tem aquela mesma cara cinza chapada, não foi nenhum recurso de gênios adicionado, nenhum recurso de visualização. Não mudou, então, né? É um update de sistema. Bonitinhas e tal. Mas assim, há sempre uma grande expectativa por cada nova versão do iTunes, ele nunca consegue atender essa expectativa. Na verdade ele é um grande estorvo, né? Se a pessoa pudesse se livrar dele, eu ficaria muito mais feliz. Se aparecesse como um disco rígido, se jogasse a pasta lá, seria muito melhor. Esse negócio de importar música, não funciona A Apple direito. sempre foi uma empresa com umas coisas restritivas, né? Ela quer ter o controle total do que o seu usuário está fazendo. Mas é que a questão é mercadológica, ela precisa vender música. Isso é um business da empresa. Música, vídeo. É que a diferença é que a loja iTunes, que é muito boa, que tem um acervo muito grande, até de vídeo, não só de música, é muito boa, legal. Podia ser só uma loja, não precisava concentrar internet, a sincronização com os devices não precisava escravizar pelo a aplicativo. Tipo o Google Play. As pessoas acessam o Google Play e podem Claro. comprar lá fora. Comprar música, vídeo. Onde você e tudo bota o baixa. arquivo, o problema é seu. Não tem problema. Desde que seja um Android, enfim. E agora os Macs já tem aquela App Store que é quase um iTunes embutido, que é lento também. Então eles ficam te prendendo, te amarrando ali nas coisas. Você é obrigado a usar aquela interface deles. Assim, tipo, isso é revoltante. Assim. A Apple que demitiu o diretor de mapas. O diretor não, o gerente responsável pelo desenvolvimento, né? Pagou com a cabeça. A Apple errou lá, você vai pra rua, né? Não tem muito o que reclamar, né? Deve ter recebido uma generosa indenização. O cara que vai na verdade, ter Mas, que gente, como é que mapas ninguém o testou Ed Ku. esses mapas antes de botar no mercado? Eu acho que... Não é que é um erro mais ou menos. Não, mas tem outro problema, tipo, isso deve ter sido testado, eles utilizaram tudo o que eles tinham de recurso e isso é mais uma resposta ao mercado, eu acho, do que... Não é possível que uma parte tão grande de um sistema tenha passado sem ter uma checagem antes. Sabiam. E fala, não, vamos lançar sim, vamos ver o que o público acha. Daqui a pouco a gente resolve. O mundo inteiro tirou sarro disso, isso é a resposta que eles encontraram. Tá bom, a gente vai redesenhar, vamos repensar. Porque assim, a Apple é a empresa de tecnologia mais valiosa, mais inovadora, ela é vitrine. A Apple pisou na bola. Pisou. Se fosse qualquer empresa lançar um celular que a antena não funciona direito, tudo bem. Isso que assim, mas a Apple lançou o iPhone 4 que a antena que não funcionava direito. Foi um Deus nos acuda. E vai ser, porque ela tá na ribalta ali, ela tá sob os holofotes, né? Então, sobreviveu. Não, é evidente que vai sobreviver. A Apple não vai falir por causa disso. Claro, mas eu digo, essas coisas não impactam muito. Eu acho que impactou muito a imagem. Esse erro dos mapas foi terrível, assim, porque há uma discussão, eu nem acho ele gerou descontentamento em quem já era dono de iPhone e atualizou o sistema. Porque já tinha um sistema que é bom, que é o do Google, bastante razoável, e entra um outro que era ruim. Há uma discussão que eu nem sei se procede, se faz sentido, de que a Apple estaria iniciando uma fase de declínio,
que é aquele cuidado com a qualidade, que era uma coisa que o Steve Jobs mandava os caras refazerem tudo e tal, meio que está se perdendo. Então o caso dos mapas, ele realiza essa teoria, assim, né? Ele dá subsídio para quem defende essa teoria. E eu sei, a Apple tem milhões de consumidores apaixonados, ela vai lançar um qualquer coisa e vão ficar na fila, dormindo a 0 grau para comprar o produto. É um fato. Mas ela comete um erro. Eu não sei se é muita inocência do mercado, enfim. É óbvio que em qualquer momento a Apple vai ter um declínio. Sim, evidente, ninguém continua... E é só um momento, esperar um momento. E, enfim, talvez seja um indício, mas sei. Agora, ela provavelmente vai ganhar, se ela conseguir uma atualização muito boa para os mapas e funcionar muito bem, ela vai ganhar uma publicidade gigantesca. Porque ela também... eles têm boas apostas pela frente, porque uma frase até do nosso querido saudoso editor Carlos Machado, que não dá para você inovar sempre. Sim. A cada 6 meses. Então ela teve bons lançamentos inovadores e está se sustentando com eles ainda. Daqui para frente ela pode, por exemplo, remodelar completamente o iOS. Sim. É uma coisa que é uma mudança de mercado e que ninguém está esperando. Então eles com certeza estão pensando, e eles sabem disso, aliás, se a gente pensar o calendário de revoluções deles, que são iPhone e tablet, tem um tempo entre eles, né? Sim, exato. Então eles podem estar preparando uma outra coisa, eles analisando o mercado, vendo o que está acontecendo, o sucesso que o Android tem. Então algo pode vir aí para frente, né? Que retome isso. E enquanto isso eles estão ganhando muito dinheiro ainda, né? Então. Carlos Eduardo, quantos minutos nós temos? Nós temos 5. 5, então eu vou introduzir aqui um último assunto, não estava previsto. É uma outra pegadinha, não, brincadeira. Vocês viram que a Marissa Mayer, ex-diretora todo-poderosa do Google, atual CEO do Yahoo, deu sua primeira grande entrevista após assumir o Yahoo. Ela contou algumas coisas, ela falou assim da religiosidade dela, falou um pouco sobre a família, que foi um tema muito controverso, uma vez que ela teve um filho e voltou ao trabalho, assim, acho que deu 15 dias. Né? Então se justificou em torno disso e falou uma coisa que me chamou a atenção. O Yahoo tinha um acordo que todos os funcionários recebiam e usavam BlackBerrys. E ela proibiu, ninguém vai usar BlackBerry. Porque as pessoas têm que usar o celular que o consumidor está usando. Claro. Notadamente, iPhone, Android e Windows Phone. Pega muito mal ela falar isso para a RIM, né, para o BlackBerry. Né? Eu não sei se pega mal ou se ela, na verdade, minha opinião, tá? Eu acho que ela disse uma coisa que acontece no mercado. BlackBerry está em declínio. Eu ainda não sei como... Agora, é engraçado que alguém acabou. Respirando em aparelhos dando um tapa em quem está mais respirando em aparelhos ainda, né? Porque... tipo, ela tá... declínio por declínio do Yahoo... Mas eu acredito que ela vai fazer um trabalho ou para manter o Yahoo bem ou crescer. Eu acho que ela é muito competente para isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ela não disse nada mais do que a verdade. O BlackBerry é uma plataforma em declínio, vai acabar em breve. Claro, tem milhares de patentes ali que poderão ser vendidas, ou de repente pode ter uma solução inovadora, pode acontecer. E o Yahoo? Mas acho remotamente. O Yahoo acho que não, o Yahoo continua. Aqui no Brasil, o Yahoo nunca foi muito parecido popular. Com o Terra e com o UOL, né? Então, se você for ver ele hoje, o que ele é? O Yahoo ele é um grande portal lá nos Estados Unidos, né? Que tem uma audiência gigantesca ainda, tem relevância em busca, né? Tem também. relevância, acho que 20%, 15%, tem uma porcentagem de gente que usa. Acho que não chega a tudo isso. Assim, juntando Yahoo e Bing, dá uns 20 e poucos por cento. No Yahoo sozinho uns 8% nos Estados Unidos. Coisa grande. No Brasil quase nada, no Brasil o Google massacrou. O Yahoo tem uma posição interessante nos países da Ásia, onde o Google nunca conseguiu, porque uma coisa é você criar um algoritmo PageRank lá, para palavras que são escritas em caracteres latinos, no alfabeto romano que nós usamos. Outra, muito diferente, é quando você escreve com ideogramas, com os caracteres usados nas línguas orientais. Uma vez eu entrevistei um executivo do Baidu, que é um buscador chinês. Nasceu de uma parceria com o Yahoo, não foi isso? Não, o Baidu foi... Acho que o Alibaba que tinha uma parceria. O Alibaba quis comprar o Yahoo, rumores, e o Baidu teve parte das suas ações vendidas para o Google, depois o Google saiu fora. Mas enfim,
ele dizia assim, em muitas línguas orientais, uma mesma palavra tem muitos significados. Eu sei que nas línguas ocidentais também, tipo manga, pode ser manga da camisa ou fruta. Mas na língua oriental, demais, assim. Então, dos buscadores ocidentais, o Yahoo foi que conseguiu ter a solução mais eficaz. Quando o cara quer buscar alguma coisa do seu país, da sua cultura, ele usa o seu buscador do país dele. Mas quando o cara quer buscar, tipo, Hotel London, né, fazer uma busca em inglês, uma documentação dos Estados Unidos, ele usa muito o Yahoo ainda. O Yahoo tem um mercado bom nesses países, já que é uma empresa global, né? Mas assim, o protagonismo que ele teve, acho que nunca mais, né? Foi o grande, eu lembro no final da década de 90, o Yahoo era o buscador de internet, né? E aí apareceu o Google, esmagou. Eu lembro que eu tenho um e-mail do Yahoo. A Microsoft nunca conseguiu ali, assim, decolar, né? Não. Aquele MSN Search, Windows Live Search, Bing. Aliás, tem uma história curiosa que saiu no Mac Magazine agora há pouco, nosso parceiro. Os produtos da Apple foram um dos termos mais buscados dentro do Bing. Eles usam muito para buscar coisas da Apple. Tem aquelas piadinhas, né? Qual é o termo mais buscado no Bing? É o Google, né? Mas não deixa de ser verdade. O cara compra um computador que vem o Bing, com Bing, Google. Ele não sabe, Google. Agora sim eu vou fazer minha busca. É igual, com certeza, o primeiro endereço que a pessoa digita no Internet Explorer é o Google para você baixar o Chrome ou o Firefox. Exatamente. Meus amigos que querem baixar o Chrome e o Firefox, escrevam InfoDownloads na barra de navegação, que você encontrará os dois aplicativos, reviews do Infolab, etc e tal. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira. Um abraço, até mais. Até mais.